Fala, investidores e investidoras no meu Brasil, tudo bem com vocês? Hoje eu estou muito feliz. Eu vou falar que eu estou muito feliz porque é o primeiro vídeo. Hoje a gente vai começar a falar de investimento, hoje a gente vai falar de poupança, hoje tem cálculo, hoje tem muita coisa. Então fica no vídeo de hoje que esse vídeo tem tudo para ser muito explicativo para vocês, beleza? Então vamos lá. Bom, então antes da gente começar a falar do investimento, que é o queridinho dos brasileiros e brasileiras, eu quero falar para vocês que antes da gente começar tudo, antes da gente começar a falar de investimentos, eu quero que vocês entendam que a gente só investe quando a gente não tem dívidas, beleza? Então, se você não tem dívidas para quitar, você pode começar a sua vida de investimentos. Por que eu digo isso? Porque antes da gente quitar nossas dívidas, não é interessante que a gente comece a investir. Por quê? Porque a taxa de juros que a gente paga quando a gente está endividado é sempre superior do que se a gente estiver investindo. Então, se a gente tem o dinheiro na mão, compensa muito mais a gente quitar as nossas dívidas antes da gente começar a investir. Mas se vocês não têm dívidas, eu vou deixar um dado aqui em cima que ele é extremamente interessante, que mostra que 65,6% da população, isso medido no começo do ano, agora deve ter dado uma variada. Com o coronavírus a gente sabe que isso pode ter dado uma aumentada, mas em torno de 65,6% da população tem alguma dívida. Então, se vocês não estão entre esses 65,6% da população, vocês já são pessoas privilegiadas, vocês já estão acima da população que agora vai começar a investir, vai aprender o passo a passo e vai desenvolver as suas habilidades como investidor. Então, vamos falar um pouco da nossa queridinha, da poupança. E quando eu falo queridinha, não sou eu que estou falando. Aqui tem um dado que mostra que 88% da população investe em poupança. Então, é um investimento que a grande massa investe. E por que investe? Porque é um investimento simples. Se você tem uma conta num banco, você já consegue vincular uma poupança junto com ela. E ela é muito fácil, muito prática. E por essa praticidade, a gente não leva em consideração um outro ponto que é muito importante, que é a rentabilidade. Beleza? Vamos conversar um pouco sobre rentabilidade daqui a pouco, vamos fazer uns cálculos. Mas eu quero falar para vocês, você curte esse tipo de assunto? Você gosta desse tipo de conteúdo? Isso é importante? Isso agrega algum valor para você? Então, faz um favor pra gente, dá aquela curtida no canal, compartilha, comenta, ativa o sininho, vamos ajudar, vamos crescer junto, vamos melhorar as nossas habilidades de investimento junto e vamos crescer como seres humanos, como pessoas e sempre com dinheiro no bolso, beleza? Então, vamos lá. Aí vocês podem perguntar pra mim, Thiago, então quer dizer que a poupança é sempre ruim, a poupança não tem nada de bom? Não é bem assim, a poupança tem algumas vantagens em relação a outros investimentos. O fato dela estar vinculado num banco, dele ser prático, de você aplicar ou retirar o dinheiro, fora a agilidade com quem você tira e você aplica esse dinheiro. A poupança, ele tem um deságio de D mais 0. Significa que se você aplicou o seu dinheiro exatamente no mesmo dia, esse dinheiro vai ser compensado e ele vai cair na poupança. E se eu preciso retirar esse dinheiro da mesma forma, ele é D mais 0. Eu pedi, ele está na minha mão. Um exemplo, só para ficar claro para vocês. Se eu tenho uma aplicação que ela é D mais 1, o que significa? Eu aplico hoje e ela vai cair, como é mais 1, então ela vai cair no próximo dia útil, ela vai estar compensado. E o contrário, o resgate também funciona do mesmo jeito. Ele é D mais 1, então eu faço o resgate e no dia seguinte ele está na minha conta para eu poder usar esse dinheiro. Agora vamos começar a falar das desvantagens, porque toda aplicação tem suas vantagens e suas desvantagens. Bom, com relação às desvantagens da poupança, primeira, ela tem um rendimento mensal. O que é um rendimento mensal? Imagina que eu apliquei o dinheiro no dia 5 de março. Esse dinheiro vai estar lá na minha poupança e como eu apliquei no dia 5 de março, no dia 5 de abril, ele vai dar o rendimento, porque o rendimento é mensal. Isso quer dizer que, se eu aplico meu dinheiro na poupança no dia 5 de abril e eu tiro no dia 4 de maio, um dia antes de fechar o mês, eu não ganho nada. Eu não tenho vantagem nenhuma. Era igual se esse dinheiro tivesse parado na conta corrente, por exemplo. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ficar ligado, porque o rendimento dela é mensal e não diário.
Um outro fator que é importante, que é muito relevante de a gente conversar, o quanto que a poupança remunera a pessoa que está aplicando dinheiro na poupança. Para a gente entender isso, entender essas taxas, tem algumas siglas que eu quero que vocês entendam antes. A primeira delas é a taxa Selic. O que é a taxa Selic? A taxa Selic basicamente é a taxa de juros. Uma forma bem fácil para vocês entenderem é, imagina que o governo pega dinheiro emprestado de alguém. Na hora que ele vai devolver com juros. E qual que é o juros? O juros é regido por essa taxa Selic. Essa taxa Selic ela é reajustada a cada 45 dias. O Copom, um órgão maior monetário, as pessoas responsáveis pelo Copom elas se juntam a cada 45 dias e decidem qual que vai ser essa nova taxa, se ela se mantém no mesmo valor, se ela aumenta, se ela diminui. Atualmente, no dia que eu estou gravando esse vídeo, a taxa Selic está em 3%. Vale lembrar que esse 3% é o menor valor registrado na história. Esse é um valor histórico de diminuição de taxa de juros. Essas rentabilidades todas que eu estou falando é ao ano, galera, beleza? Bom, uma outra sigla importante que eu quero que vocês saibam é o IPCA. O que é o IPCA? O IPCA nada mais é do que a taxa de inflação. Um exemplo para vocês. Imagina que eu vou comprar alguma coisa no mercado hoje e eu pago R$5. Aí eu vou comprar essa mesma coisa no mercado daqui 2 anos e está valendo R$6, por exemplo. Aumentou o valor. O que aconteceu? Será que aquele produto ele encareceu de preço? Essa é uma forma da gente pensar, o produto está mais caro. Mas agora vamos tentar pensar pelo outro lado. Vamos pensar pelo lado financeiro. Imagina que eu tenho R$5 para comprar alguma coisa no mercado. Se eu volto dali 2 anos, eu não vou precisar mais de R$5, agora eu vou precisar de R$6. O que significa isso? Significa que o meu dinheiro ele teve uma desvalorização. Então, a inflação a gente pode pensar tanto como o aumento do custo daquele produto, como a desvalorização do seu dinheiro. E entender como desvalorização do dinheiro vai ser muito interessante, porque as contas que a gente vai fazer vão ficar claras para vocês, vocês vão entender tudo e vai ficar muito fácil, eu tenho certeza. Então, galera, para que todos vocês entendam de uma vez por todas como é que a poupança remunera os clientes, as pessoas que estão aplicando dinheiro nela, eu vou deixar um card aqui em cima para facilitar o entendimento de vocês. E como que funciona o rendimento? A remuneração antiga era simples, era 0,5% ao mês ou 6,17%, porque ele tem aquele ajustezinho de juros compostos, então dá 6,17%, mais a TR. O que é a TR? A TR é uma taxa referencial. Hoje não vale nem a pena a gente discutir sobre a TR, porque a TR está em 0%, então isso não altera em nada a rentabilidade da poupança. Já a nova regra da poupança, como que ela rentabiliza? Se a taxa Selic tiver acima de 8,5% ao ano, mantém a mesma regra da poupança antiga. Agora, no nosso caso, que a gente tem uma taxa Selic a 3%, você pega essa taxa Selic, que hoje está em 3% ao ano, e multiplica 0,7, porque ele representa 70% da taxa Selic. Então, o cálculo é simples, você pega a taxa Selic a 3%, multiplica por 0,7 e você vai ter o valor de 2,1% ao ano. Então agora a gente está nivelado, a gente entende como que tarifa, como que paga os rendimentos da poupança e agora vamos para os cálculos, vamos na prática, vamos ver definitivamente como que funciona se eu aplico meu dinheiro na poupança, o que acontece com ele, beleza? Se tudo der certo, eu vou descer para o canto direito da tela de vocês e aqui vai aparecer um quadro com os cálculos e a gente vai discutir um pouco sobre esses cálculos, beleza? Então, vamos lá. Então, o cálculo que eu fiz foi pensando numa aplicação inicial de R$10.000. Então, depois desse valor aplicado dos R$10.000, eu tenho a TR, que é a minha taxa referencial, que ela está com 0%. Eu tenho a minha rentabilidade anual da poupança, que ela está em 2,1%, como a gente falou anteriormente. Se eu faço todos esses cálculos e eu invisto 10 mil na poupança, quanto que eu vou ter depois de um ano? Depois de um ano, eu vou ter o valor de 10.210. Como a gente pensa com cálculos de juros compostos, depois de 2 anos eu vou ter o valor de 10.414 em alguns centavos. E aqui eu tenho alguns outros cálculos para vocês, mas vamos pular para 10 anos. Imagina que eu tenho esses R$10.000 aplicados por 10 anos na poupança. O que acontece? Eu vou ter uma rentabilidade de R$12.309 e alguns centavos. Isso já me dá um lucro de R$2.300, um valor muito significativo.
Só que lembrem, esses cálculos que a gente está falando é um cálculo bruto. O que quer dizer isso? Que eu estou considerando simplesmente os rendimentos sem descontar as taxas da desvalorização desse dinheiro, que é a famosa inflação. E agora, se eu coloco a inflação nessa jogada, como que fica? Vamos voltar para a nossa lousa, vou descer de novo para o canto direito. E agora eu coloco para vocês a inflação de hoje, do dia de hoje, que está sendo gravado esse vídeo. A inflação está em 1,97. A gente já começa a ver que se a gente tem 2,1 de rentabilidade e 1,97 de inflação, esses valores estão muito próximos. A gente já sabe que o rendimento real não vai ser tão grande assim. Então, considerando novamente essa aplicação de R$10.000, depois de um ano, a gente vai ter um lucro de R$ 8,86. Depois de 2 anos, eu vou pegar minha cola aqui, R$ 17,73. E se você pega R$10.000, coloca na poupança e deixa lá por 10 anos, imagina que são 10 anos que você não vai mexer em nada desse dinheiro, ele vai te render R$ 88,98. Imagina que você tem R$10.000 guardado e ele te rende só R$ 88. Por que eu falo só? Porque existem outros investimentos muito mais rentáveis, muito mais interessantes. Aí vocês podem falar para mim, mas esse investimento é muito seguro. De fato ele é seguro. E existem outros tão seguros quanto. Mas estudando, conhecendo mais e aprendendo as técnicas de investimento, a gente consegue ver que existem outras formas de investimento tão seguras quanto essa que a gente está falando da poupança. Beleza? Tranquilo? Então com isso, eu quero mostrar para vocês que a poupança ela não deixa de ser investimento, ela não é um investimento muito rentável e com um pouco de estudo, um pouco de conhecimento e acompanhando os vídeos do canal, vocês vão conseguir encontrar formas muito mais rentáveis de aplicar o seu dinheiro e desenvolver o patrimônio, crescer esse patrimônio até atingir a tão sonhada liberdade financeira. Então, antes de terminar o meu vídeo, eu peço encarecidamente para que vocês curtam o vídeo, comentem aqui embaixo se vocês têm alguma dúvida, alguma sugestão, se vocês discordam de alguma coisa que eu falei, se vocês gostam muito da poupança ou qual o motivo para vocês gostarem bastante da poupança, e se inscrevam no canal. Não dói nada, eu tenho certeza que vocês conseguem, é só se inscrever ali, vai ter conteúdo de qualidade, eu prometo para vocês. E não se esqueçam nunca, mente blindada, corpo saudável e bolso cheio, galera, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo, valeu!